poderes latentes da alma. Eu li há pouco sobre dons espirituais. E aqui Paulo diz que esses dons são dádivas do Espírito Santo. O Dr. Russell Shedd, que viveu entre nós durante décadas e décadas, eu creio que está ainda vivendo em São Paulo, fez muitos estudos bíblicos em 1 aos Coríntios, demonstrando que a fonte dos dons do Espírito Santo poderia ser através do ministério de anjos, porque em alguns momentos no texto grego de 1 Coríntios 12, 14, Paulo afirma que esses dons vêm pela mediação de espíritos, de agentes espirituais, no individual da designação. E isso não tem nenhum tipo de incoerência com o que o contexto do Novo Testamento ensina sobre o fato de que anjos são espíritos, ministradores da parte de Deus, enviados da parte de Deus para trazer consolação, dons, serviço e socorro aos homens. Mas é completamente indiferente como a dádiva se opera. Eu, todavia, tenho uma convicção de que essa operação, e eu estou falando só da minha convicção, por favor, ouçam-na apenas como uma convicção minha. É um direito meu ter uma convicção pessoal, certo? A minha convicção é de que esses dons pré-existem em todos nós. Eles estão aqui. Eles são poderes latentes do meu espírito e da minha alma, do meu homem interior caído, meu homem interior que foi atrofiado pela queda, pelo meu pecado, pela minha desconexão de tudo, pela minha desconexão de Deus. Tão desconectados ficamos, eu fiquei. Meu nome é Adão Caio Fábio. Para quem fica pensando em Adão como uma figura distante, muito prazer, meu nome é Adão. Eu sou Adão. Então eu fiquei desconectado de Deus e criei religiões. Porque eu perdi a conexão, fiquei buscando. Eu fiquei desconectado da natureza. Por isso eu construí cidades e confortos e quis transformar o mundo num evento voltado apenas para mim. O planeta inteiro. Eu me desconectei do meu próximo. Por isso, criei nações e etnias e desenvolvi culturas, eu, Adão. Plantei a xenofobia e o separatismo entre humanos e humanos, pretextando cor, pele, geografia, altura, tamanho, expressão de cultura, enfim, eu, Adão, me desconectei do meu próximo. Não só do meu próximo distante, mas do meu próximo muito próximo. Até da minha mulher, que agora já não servia mais para ser apenas uma e comigo ser uma só carne. E nem tampouco um só espírito. Eu queria que as carnes das mulheres me servissem. Eu sou Adão. Não quero ser um com ninguém, eu quero que todos sejam para mim. Me desconectou dos meus filhos. A ponto de que tem pai que tem medo de pegar numa criança que nasce. Como se fosse quebrá-la toda, tão distante nós ficamos desse acontecimento natural tão banal, sublimemente banal, essa manjedoura entre as pernas de toda mulher, ao alcance do braço de todo homem. Distantes. Desconectamos-nos de tudo. Nos desconectamos até da capacidade de ler e entender. 70% das pessoas deste país leem um texto, está provado que não entendem.
talvez até mais, de qualquer texto praticamente. Até o telejornal que eles ouvem, eles não compreendem em pílulas tão óbvias e às vezes simplificadas a um extremo do simplismo. Não se compreende. A nossa desconexão é total. É tão grande que a maioria dos humanos citadinos e urbanos, largados numa floresta, que é um ambiente natural para qualquer humano in natura, morre em pouco tempo, com todas as medicinas em volta dele, com água para ele beber, com comida e fruta para ele comer, mas ele se tornou um ser que comida só se encontra em supermercado, remédio só em farmácia. Ele não sabe mais olhar para a natureza, e o som da natureza, carregado dos ruídos e das melodias das criaturas, assombra o homem na sua solidão. Se ele for colocado nesse estado de ser apenas um membro da natureza, ele entra em pânico. Tamanha a nossa desconexão. A gente vai lá para o Amazonas, por exemplo, a minha terra. Todo mundo que está morando no interior do Amazonas, seja um caboclo que está lá e que acorda com o sol e começa a ir para a cama quando a noite chega, todos eles enxergam melhor do que todos nós aqui. E aí? Enxergam. Não é porque eu esteja sem óculos, com o meu melhor óculos, eu saio com eles à noite e não vejo nada sem uma lanterna onde eles andam enxergando tudo. Nem de dia eu vejo tão bem, nem na água, nem em lugar nenhum. Aí eu vejo como até do ponto de vista natural eu estou atrofiado, tanto quanto não ouço. Eles têm que me bater, às vezes. Presta atenção, hein? Lá no fundo. Isso aí. Está aqui, ó, para cá. 1,5 km daqui. Vamos andar para lá devagar. Mas eu não ouço. Estou dando exemplos banais. Absurdamente bobos. Para mostrar como até no nível da nossa sensorialidade explícita, nós estamos falidos. O meu olfato hoje deve ser 1/10 do olfato que um dia eu tive. E as pessoas ainda me consideram olfativo. E eu fico pensando, eu já não me considero. É porque está todo mundo entupido e nem dá muita bola para odores. Meu paladar diminuiu. É uma invasão tão grande de gostos e temperos e tudo que a gente vai ficando numb, vai ficando dormente de paladar. E pode botar entupimento nas áreas que você quiser. A mente, meu Deus, coitado do cérebro. Inclusive nessa geração está reduzido a estímulos, a reflexos funcionais, fragmentado, com uma caixa que não se desfragmenta nunca, só vai ficando cada vez mais fragmentada. E no meio disso, que poder da alma que brota, se tudo que existe é resposta, é reação. Um pânico de silêncio, pânico de meditação, pânico de interioridade, pânico de solitude, medo de ter alma. Que poder latente da alma vai se desenvolver em nós? Como eu disse, a minha opinião é que o Espírito Santo, segundo lhe apraz e conforme a necessidade de cada um de nós e conforme o potencial de cada um de nós para serviço nesse mundo caído, quando nós nos entregamos ao Espírito e desejamos ser servos do amor de Deus na vida e nos dispomos a isso em oração, serviço, entrega, em amor,
o Espírito Santo desperta como dom poderes latentes que existem em todos nós. Antes da nossa queda, tudo isso estava presente na gente, de modo natural. E ficou atrofiado. Quando a gente conhece a Jesus e para de ter medo de ter uma interioridade, ao contrário, se abre para que o reino de Deus, que só se planta no interior do homem, cresça em amor, em vontade de serviço a Deus e à vida e ao próximo. E quando a gente dá razão ao Evangelho e se quebranta diante do Espírito de Deus e se submete a Ele, Ele começa a suscitar poderes que antes estavam latentes na alma. Ele levanta um aqui, levanta outro dentro de mim ali, ele abre uma camada, ele destampa uma dimensão interior que estava bloqueada. Eu começo a perceber, de modo que essa não é uma viagem de algo que cai sobre mim. Cai sobre mim a imagem arquetípica do Pentecoste. O Espírito veio sobre mim em línguas de fogo. O poder, todavia, sempre é de dentro para fora. É Cristo em nós, como diz Paulo em Efésios 4, que suscita toda a riqueza em glória que explode da gente. Cristo em nós. Agora, ninguém deve andar buscando essas coisas em nenhum frenesi, como eu disse antes, porque a obsessão por elas adoece. A gente tem que se entregar e dizer: Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. E quando eu procure algum dom, como Paulo disse, de maneira especial, procure aquilo que lhe dê discernimento, sabedoria, conhecimento, não para se ensoberbecer, mas para servir e para não ser enganado nesta vida. Mas encha-se de amor e não ande fixado nisso. Apenas diga: eis aqui estou, faça-se em mim, cumpra-se em mim toda a tua vontade. Porque se assim for, tudo que de você brotar será saudável e será para a vida, se você se mantiver quebrantadamente andando em amor segundo o Evangelho. Se não for, você vai se corromper. Agora, existem aquelas pessoas que podem me dizer hoje que nunca buscaram nada disso, mas de repente uma coisa dessa aflorou nelas espontaneamente. É verdade, acontece toda hora. Essas manifestações acontecem não apenas nesse ambiente espiritual, com essa consciência do Evangelho. Como são poderes latentes da alma, de vez em quando essa crosta que está toda blindada na alma humana vaza em algum indivíduo alguma coisa e isso brota, sai. Aí a gente chama isso de paranormal. Paranormal. Um poder latente da alma, presente em todo mundo, mas que nele encontrou o seu canudinho de... Como é o nome, Tony? Daquele negócio de submarino, é o periscópio. É quando você vê. Aquele... periscópio. O periscópio dele saiu aqui, pum! Aí ele vê o que você não vê lá em cima. Mas foi um poder latente da alma. Que não aconteceu porque ele estava buscando a Deus, explodiu. Acontece no mundo inteiro. Aí quando a pessoa é séria, ela reconhece que isso está acontecendo e conversa com gente séria e não faz disso uma religião. Quando o cara não é sério, é tão fantástico, é tão fascinante ter um poder desse sobrando na vida, que é raro o sujeito que não abre uma porta e não começa a prestar serviços. Dom Caio, Madame Adriana, vira um bicho desse na mesma hora e começa a fila. E até aquilo que é uma paranormalidade genuína se corrompe, porque ele entra numa de virar profeta, conselheiro, voz oracular. Aí ele já começa a dizer outras coisas, já começa a querer tanto isso que seres espirituais, entidades espirituais começam a se manifestar, porque ele começa a invocar.
Aí ele começa a dizer que ele tem o guia tal, que ele é levado pelo espírito tal, aí ele já vai criando um complexismo religioso que às vezes começou com uma expressão de paranormalidade.